Você com certeza deve ter visto essa notícia que está reverberando, causando grandes comoções nacionais em torno de um mandado de busca e apreensão cumpridos na casa do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública até poucos dias atrás do governo do Distrito Federal. Muita gente, inclusive pessoas até da área jurídica, mas principalmente os jornalistas, né, falando não, porque essa é a prova do golpe, Bolsonaro queria dar um golpe de Estado e bibibi bobobó. Veja, não é exatamente disso que se trata. O estado de defesa, ele não consiste num golpe de Estado, né? Existem formalidades, ele é uma prerrogativa do presidente da República, cumpridos certos requisitos, e essa prerrogativa obviamente pode ser usada e assim, ele tem as suas razões de ser, ele é um dispositivo, um objeto jurídico, um procedimento jurídico constitucional previsto na Constituição da República. Eu vou ler com você aqui o artigo 136, o caput da nossa Constituição Federal, que diz assim, ó: do estado de defesa, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então veja só, o decreto versaria, veja, é tudo hipótese, é tudo especulação. Por quê? Porque não houve o decreto. O que foi encontrado foi um rascunho, uma minuta de um documento que, obviamente, primeiro, não foi usado e, segundo, jamais seria usado porque o mandato do Bolsonaro já acabou. E o novo presidente da República já assumiu em 1º de janeiro. Então, assim, veja, é uma discussão em cima de nada, né? Para decretar prisão de um, prisão de outro, isso não é motivo para decretar prisão de ninguém. Então, primeiramente, o presidente da República pode decretar estado de defesa? Pode. Aqui diz que pode, né? As primeiras palavras, as primeiras 1, 2, 3, as primeiras 5 palavras do artigo 136 da Constituição Federal. O presidente da República pode decretar estado de defesa. Alguns requisitos que ele precisa atender. Primeiro, ele precisa ouvir o Conselho da República. Segundo, ele precisa ouvir o Conselho de Defesa Nacional. Então não adianta ele ouvir só um, tem que ouvir os dois para começar o assunto, né? Ah, mas ele não ouviu. Você não sabe se ele ouviu ou não. Outra coisa, não houve o decreto. Não foi decretado nada. Aquilo era só um rascunho de um documento que não foi usado e nem poderá ser usado porque já começou o mandato do novo presidente da República. Então, assim, isso não é nada. Então, o presidente ele pode decretar estado de defesa para preservar ou restabelecer. Ah, mas ele não pode decretar no TSE. Pode! Aqui está falando em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Esse é o motivo que consta da minuta do decreto. Então não existe nenhuma ilegalidade na existência desse papel, desse documento, dessa minuta que nunca foi usada e nunca será usada porque, enfim, o mandato já acabou, conforme nós já dissemos. As coisas que estão descritas, eu li o documento na íntegra, vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa ler também, o G1 publicou, né? A íntegra do decreto, ela reproduz o dispositivo constitucional aqui do artigo 136 e nas disposições gerais referentes a esse assunto que estão na Constituição Federal, artigo 140 e 141, veja,
O estado de defesa é algo para ser tratado entre o presidente da República e o Congresso Nacional. E o ex-ministro da Justiça, nessa minuta desse documento, inclui o Supremo Tribunal Federal nas tratativas, avaliações e averiguações relativas ao estado de defesa. A Constituição Federal não prevê a participação do Supremo Tribunal Federal nesse procedimento, vamos chamar assim. Aqui prevê, no final, o artigo 141, parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, nesse caso seria estado de defesa, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicações das restrições aplicadas. Então, veja, é uma tratativa aqui entre o presidente e o Congresso Nacional. Não tem nada que relatar para o Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo assim, como uma medida de maior segurança jurídica para esse tipo de procedimento, a minuta inclui o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não apenas não existe nenhuma ilegalidade nesse documento, não existe nenhuma, zero, como ainda há legalidade demais, porque inclui-se o Supremo Tribunal Federal num procedimento em que ele não tem participação, porque a Constituição Federal não coloca esse requisito aqui, né, nos seus artigos 136, 140 e 141. Agora veja, novamente, é um grande rebuliço, é um grande pretexto, é um grande arerê a troco de nada. Por quê? Porque se trata de um documento, uma minuta. Na verdade, assim, é um papel escrito que não foi assinado, não foi registrado em lugar nenhum, não teve vigência, sabe? Nunca entrou em vigor, não entrará em vigor. Então, primeiro, isso não é golpe de Estado. Né? Segundo, isso não tem nada de nada. É uma pena que isso esteja provocando tanto balão de ensaio, tanta cortina de fumaça, porque se isso servir para causar a prisão de alguém, ou do ex-presidente, ou do ex-ministro da Justiça, será também uma ilegalidade muito grande, porque não há motivo para isso. Eles estavam ali no exercício constitucional dos seus deveres institucionais, estavam agindo dentro das suas atribuições e eles não podem ser punidos por um ato de ofício que eles não praticaram. Não houve ato de ofício praticado relativo a esse tal desse estado de defesa. Enfim, é uma grande pena. Aqui, nesse vídeo, você teve uma análise jurídica, técnica, referente aqui aos dispositivos constitucionais que estão aí na Constituição, que você pode ler na sua casa, aí no seu computador, no seu exemplar impresso. Você vai ver exatamente isso que eu acabei de ler aqui, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a minuta do documento para que você veja, compare, faça isso, compare a minuta do documento com os dispositivos constitucionais que versam sobre o estado de defesa. Artigos 136, 140 e 141. E você verá que não há ilegalidade nenhuma, tá bom? Um abraço para você, muito obrigado pela sua atenção. Juliano de Henrique Melo, advogado criminalista, e a gente volta com mais vídeos. Um grande abraço.